Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos a mais um dia de capacitação do curso de Introdução à Linguagem Python. Hoje a gente vai mostrar para vocês, para a gente fechar esse ciclo de algoritmo, para de fato a gente começar a programar utilizando a linguagem Python, A gente vai começar a falar um pouquinho sobre estruturas de decisão, ou estruturas de controle e seleção, estruturas de controle de fluxo, que tem esses nomes, mas a ideia aqui dessa estrutura é a gente entender como é que funciona dentro da forma algorítmica, como a gente trabalha com essas estruturas de teste, Teste dentro do nosso código-fonte, não é teste unitário, o como nós chamamos de desvio de um determinado fluxo a partir de uma regra lógica. Então, a gente acaba tendo aí esse artifício, e a gente tem duas formas de trabalhar com esse artifício, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por meio de um slide, e a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, entender como é que isso funciona, que essa estrutura vai ser muito importante nesse processo de construção de software. Recapitulando um pouco do que nós vimos nas aulas passadas, que isso é um assunto, claro, que bastante acumulativo, Programação é assim, não tem para onde fugir. É bastante acumulativo quando a gente começa a entender os conceitos, são conceitos recorrentes em todo momento, em todo o processo de construção de software, a gente nunca vai conseguir fugir disso, Onde a gente falou sobre os tipos de dados, que são os numéricos. Dentro do numérico nós temos os reais e inteiros, os tipos literais, os tipos de dados que nós chamamos de booleano. Isso aí vai ser muito importante para a gente trabalhar nesse momento, entender esse tipo de dados, porque eles sempre estão correlacionados à minha declaração de variáveis, em algoritmo, e eu falei isso, deixei bem enfatizado na última aula, essa questão de que quando eu preparo aquela caixinha para receber a minha informação que vem, por exemplo, do meu usuário, que o meu usuário vai inserir no sistema, eu tenho que preparar exatamente aquela caixinha com um determinado tipo de dado, que é exatamente o dado que o usuário vai estar ali inserindo para a gente no sistema. Então, por isso que acaba sendo muito importante. E aí, trago de novo o assunto da última aula, que nós falamos sobre essa estrutura de entrada, comandos de entrada e comandos de saída, onde nós temos os comandos de entrada, que eu falei que é o lê, onde eu vou ali, a partir da variável que eu declarei, dentro daquela estrutura padrão que nós definimos aqui no nosso curso, aquela estrutura, ela vai o quê? As variáveis vão estar ali presentes, todas declaradas, e a partir disso eu vou estar buscando as informações que o usuário vai estar passando para mim. Aí eu manipulo as informações, eu faço qualquer tipo de ação, execução com elas, eu posso concatenar, eu posso jogar dentro de uma expressão aritmética, posso fazer agora, nós vamos ver que agora a gente pode fazer teste, eu posso fazer uma infinidade de coisas, desde que aquele seja o objetivo que a gente está desenvolvendo no nosso software, Então, a gente vai trabalhar em cima desses dados que estão armazenados, por exemplo, nas minhas variáveis, para poder gerar um resultado, que o resultado vai solucionar um determinado problema. É isso que eu tenho que ter em mente. Bom, e eu falei agorinha para vocês que uma das coisas que eu posso fazer com os dados, por exemplo, provenientes ou dados resultantes de uma operação com essas variáveis, eu posso gerar um determinado valor, e esse valor, ele pode, dependendo do que for gerado, seguir um caminho ou seguir outro caminho. E esse cenário, esse bloco de decisão, ele vai ser trabalhado em cima dessa estrutura agora que eu vou mostrar para vocês. Então, que nós, a partir daqui, nós podemos começar a ter novas funcionalidades dentro do nosso código-fonte. Deixa eu colocar aqui para vocês uma tela, que ela vai ser muito importante para a gente. Bom, vamos apresentar. Então, aqui, pessoal, eu fiz uma representação utilizando fluxograma, Aqui é uma representação do que a gente tem agora com essa nova funcionalidade, ok? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um processo, Um processo pode ser uma tomada de decisão, ou algo que vai gerar, por exemplo, a necessidade de se realizar um teste, Então, por exemplo, a ideia aqui, nessa primeira parte aqui, por exemplo, é comprar um lanche, Então, aquele nosso completão, que é para mim, eu adoro completo. Bom, se eu tenho a necessidade de comprar um lanche, comprar um completo, eu entro aqui no processo de decisão,
Tá? O exemplo que está posto aqui para vocês é verificar se tem o suco de maracujá. Então, a ideia, tem suco de maracujá? Tá? Então, isso está acontecendo no software de vocês. O software de vocês está perguntando, por exemplo, para o usuário, está perguntando para algum outro parâmetro do sistema, ou mesmo um subsistema, se o que ele necessita está disponível. E o meu teste é exatamente isso. Ele solicita e realiza ali uma pergunta, tá? Para que seja respondido ou, né, verdadeiro ou falso. Então, o resultado final para mim, isso daqui, ele se encaixa muito bem com os tipos de dados booleanos ou os tipos de dados lógicos. Então, aqui, eu tenho os tipos de dados lógicos, tá? É o que eu tenho aqui, lógico. Bom, então, diante dessa minha decisão, dessa minha estrutura, eu posso ter aqui duas respostas possíveis, que aqui é simplificando mesmo para uma ideia muito próxima do nosso algoritmo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma resposta onde não tem essa possibilidade de ter o suco de maracujá, então a pessoa fica, né, ali, né? Ou, por exemplo, tem. Então, a estrutura de decisão, para mim, ela vai trazer exatamente isso. Ela vai me dar ali a possibilidade de testar um valor e, a partir daquele valor, eu vou conseguir desviar o meu software, desviar o fluxo de execução do meu software para executar determinadas tarefas específicas daquela resposta positiva ou aquela resposta verdadeira. Por outro lado, eu também consigo fazer isso quando a minha resposta, por exemplo, é negativa ou a minha resposta ela é falsa. Né? Então, agora a gente vai mudar esse positivo e negativo. Vamos apenas imaginar assim, as respostas elas têm valores booleanos. Então, um valor booleano, claro, dependendo do argumento que é passado para ela. Então, a partir de agora, uma resposta ela pode me gerar um valor verdadeiro ou um valor falso. E dependendo do cenário para onde eu estiver trabalhando, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e seguir um determinado caminho, ou por outro lado, seguir outro caminho dentro desse meu software. Então a ideia aqui geral é exatamente essa da minha história de decisão. Eu solicito as informações para o meu usuário, se houver necessidade de fazer o teste, eu realizo o teste com a estrutura agora que eu vou mostrar para vocês, e a partir disso, eu consigo fazer segmentação e eu consigo fazer desvio. Então aqui eu consigo testar. Um exemplo, né, que isso aí a gente acaba trazendo muito para a dinâmica mesmo de programação, né? Então a gente tem aqui, desculpa, gente, a gente tem aqui digamos assim, a estrutura simplificada. Eu tenho ela que quando a gente tem ela na sua totalidade, onde eu consigo fazer o desvio tanto para a parte, né, que é da minha resposta verdadeira, quanto da minha resposta falsa, eu chamo essa estrutura completa como estrutura composta. Mas se eu quero realizar apenas o teste, por exemplo, da minha estrutura onde eu só tenho desvio, né, ou seja, eu só tenho a execução quando a minha regra lógica for verdadeira, aí eu chamo ela de simples. Essa é apenas um conceito para dizer quando eu tenho ela completa e quando eu não tenho ela completa. Quando a gente chega aqui na forma algorítmica, nós temos aqui, por exemplo, ó, o se, voltar para cá, nós temos, por exemplo, o se, nós temos aqui a condição nós temos que pensar muito bem na forma que a gente vai elaborar essa condição, e essa condição, ela vai trabalhar aqui exatamente com parâmetros, principalmente com parâmetros relacionais, tá? Então, eu vou ter o maior, o menor, maior igual, menor igual, de comparação, que é o meu igual, enfim, são esses parâmetros que vão me trazer no final aquela resposta booleana, aquela resposta lógica, se vai ser um valor verdadeiro, se vai ser um valor falso, então é tudo isso que vai trazer para mim. E aqui eu tenho, por exemplo, dada essa condição, aqui é exatamente onde eu vou realizar aquele devido desvio. E como é que fica isso num contexto algoritmo, para ficar mais claro isso para vocês? Eu vou fazer aqui um exemplo para a gente poder alinhar juntos, só para a gente ver a aplicação dessa solução, tá? Então, deixa eu passar isso aqui para cá, trazer isso aqui para cá. Acho que já está todo mundo vendo, né? Então, eu vou pegar aqui um dos algoritmos, né, mais clássicos para a gente poder começar a trabalhar em cima dessa estrutura de decisão. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou querer comparar dois números. Quem é maior que quem? Tá? Então, eu vou chamar aqui algoritmo, comparação. Tá? Eu vou ter aqui o campo das minhas variáveis.
é isso que a gente viu na aula passada. Eu vou ter o início, tá? Que é onde eu estou iniciando exatamente o meu código, né? E aqui eu vou ter o fim, tá? Essa é a estrutura básica que eu estou trabalhando aqui com vocês. Bom, aí eu posso dizer para vocês, já são duas variáveis, então eu vou trabalhar assim, vou ter uma variável A e uma variável B, e todas vão ser do tipo inteiro, tá? É isso que eu estou trabalhando aqui com vocês. Bom, aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar aqui e dar um comando escrever, tá? Lembrando, digite um valor inteiro. Então, nesse momento aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou solicitando para o usuário digitar uma informação, e aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ler essa informação e armazenar na minha variável. Até então, né, foi exatamente o que a gente trabalhou na aula passada. E a mesma coisa eu vou fazer, por exemplo, vou aproveitar aqui, né, e vou fazer para a variável B. Então, de vez de 1, eu vou dizer outro valor inteiro. E eu vou armazenar aqui, por exemplo, na minha variável B. Até então, isso aqui nós trabalhamos, tá? Bom, esse programa, eu falei para vocês, ele é um programa de comparação, tá? E, assim, eu quero saber qual é a variável que é maior que a outra. Se é o que foi digitado, por exemplo, o valor que foi digitado na variável A, ou se é o valor que foi digitado, por exemplo, na variável B. Isso eu não sei que o usuário vai passar, só sei que ele vai passar informações inteiras. E eu vou começar a trabalhar em cima disso. Eu disse para vocês que a estrutura, essa estrutura, ela é escrita assim. Se, e aqui eu tenho a minha condição, dentro aqui a minha condição, tá? E aqui eu tenho quem? Eu tenho essa versão simples, que é o então. Tá? A versão simples dela é o então. Então, a partir daqui eu começo a construir, né, a minha estrutura da minha versão algorítmica desse processo. Bom, se eu quero ver quem é maior que quem, eu tenho que fazer teste. Eu tenho que iniciar de alguma forma realizando o teste. Então, eu vou chegar ao seguinte. Primeira consideração que eu vou fazer aqui. Digamos que, primeira coisa, eu não tenho valores iguais, para poder eu não deixar esse programa mais complexo. A primeira coisa que eu vou adotar com vocês, eu não tenho valores iguais. Então, eu vou chegar bem aqui, vou editar o fiozinho aqui, rapidinho, gente. Eu vou chegar bem aqui e vou dizer assim, ó, uma forma que eu posso testar é assim, ó, se o A é maior que B. Então, se eu estou testando os valores que tem ali dentro armazenados pelo usuário, eu posso chegar assim, ó, se o A é maior que B, então eu vou dizer assim, ó, e aqui vai de novo aquela situação onde, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, tentando dizer para o usuário da melhor forma possível os resultados ou mesmo a informação que ele necessita para poder inserir no sistema. Nesse caso aqui, eu estou dando a resposta para o usuário. Por quê? Porque quando eu chegar nesse comando, se o A é maior que B, aqui o meu programa ele faz o teste para mim. Depois que o usuário digitar a informação do A, digitar a informação do B, aqui já é de responsabilidade do meu programa, do software que eu estou construindo. Então, automaticamente, internamente, ele vai fazer aqui o teste. E ele vai comparar realmente esses dois caras aqui, utilizando esse operador. Então, nesse momento aqui, ele vai ver, ó, se isso aqui for verdade, o que é que vai acontecer? Então, eu tenho que passar uma mensagem para o meu usuário, escrever, e aí eu posso colocar assim, o valor de A é o maior, por exemplo. Tá? Então, eu posso chegar bem aqui e passar exatamente essa informação. O valor de A é o maior, aí eu posso mostrar, inclusive, o valor, né? Então, posso chegar bem aqui, vírgula, A, posso mostrar o valor para o meu usuário, então a forma que vocês vão escrever, tem que dizer para o usuário o que ele precisa saber, porque é o propósito do meu programa. Aí chega assim, pode vá legal. O A é maior que B, então, se isso aqui realmente for verdadeiro, vai ser executado o que está ali dentro do então. Pensem no então como, digamos assim, uma caixinha que eu posso ter várias instruções e comandos lá dentro. Assim como eu tenho variável que tem dados armazenados, o então, ele é uma caixinha também, só que ele tem instruções ali dentro, comandos. E, neste caso em especial, ele só tem um comando, por enquanto. Ele só tem um comando escrever, que está ali uma resposta caso ele seja acionado. Mas a única forma do então ser acionado, é se o valor lógico desse teste bem aqui for verdadeiro. Se o valor lógico desse teste não for verdadeiro, o então não é acionado. Então, o programa passa direto, que vai ser a forma composta dessa estrutura. Mas, por enquanto, vamos fixar atenção aqui.
Aí chega a situação, beleza, então o A realmente é maior que B, então vou ter aqui o A. E a gente fala, mas se o B for maior do que A? Aí, pessoal, eu preciso fazer outro teste. Não tem para onde eu fugir. A priori, ainda não tem para onde eu fugir. Se o B for maior que A, aí eu vou ter de novo um outro então, né? E eu vou ter aqui, escrever... Peraí que o fiozinho está me atrapalhando. Escrever, né? O valor de B é o maior. Tá? Aí eu posso fazer a mesma coisa. Falar assim, eu mostrei o A, por que eu não posso mostrar o B? Mesma coisa, posso mostrar sim. Então aqui, pessoal, eu tenho os dois testes, mas eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês, ok? Isso aqui vai ser comum, porque eu estou solicitando para o usuário, estou esclarecendo para o usuário que ele precisa mostrar, inserir no sistema para poder o sistema estar entendendo, para poder o sistema estar ali compreendendo que depois ele vai fazer. Se eu não tivesse colocado aqui, se eu tivesse inibido, por exemplo, esses comandos aqui, de onde viria a informação que ficaria contida na variável? De lugar nenhum. Isso iria gerar para mim um erro no sistema. Por isso eu preciso aqui realmente imputar, né, informações dentro das minhas variáveis. Então, isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Então, esse processo aqui vai ser igual, né? Porque eu vou solicitar informações para o meu usuário, mas é aqui que hoje tem de novo. E recapitulando, a minha estrutura, ela precisa de um teste. E o teste, ele é baseado na construção de uma regra lógica. E essa regra lógica, ela só pode ter um resultado, independente do valor que está aqui. Tá? Então, assim, de fato, o meu leque é verdadeiro ou falso, mas um resultado é a partir da execução dela com os parâmetros que me foram fornecidos. Então, naquele momento, se eu dissesse para vocês que aqui, por exemplo, o usuário digitou 10 e aqui ele digitou 3, então, o 10 é maior que 3, o 10 é maior que 3, então meu resultado é verdadeiro. Tá? Então, dado que aqui o meu resultado é verdadeiro, e o então vai ser acionado. Porque todo resultado, quando executado aqui, né, quando essa regra lá for executada, todo resultado sendo verdadeiro, sempre vai ser acionado o então. Sempre vai ser acionado o então. Neste caso, o então, como eu falei para você, ele é uma caixinha que pode ter várias instruções, mas neste caso em especial, o então só tem um comando. Tá? E esse comando está dizendo que o valor de A é o maior e vai me mostrar o valor de A, ele vai mostrar na tela para mim 10. Agora, se isso aqui fosse, né, diferente, ou seja, se eu tivesse aqui 3,30, por exemplo, o que é que ia acontecer aqui? Ó? Vamos lá. O usuário digitou as informações. O A é maior que B? Não, o A não é maior que B. E o que é que ia acontecer aqui nesse código-fonte? Como o resultado aqui seria falso, ele simplesmente iria pular para a próxima linha do meu código-fonte. Não seria executado então. Tá? Então, a gente vai não executa, ele pula. Tá? Por quê? O então, como eu já disse, só pode ser executado se o resultado for verdadeiro. Bom, chegou aqui nessa linha, a linha está em branco, ele não precisa fazer nada, então ele vai para a próxima. E ele chega nessa linha bem aqui, ó, na linha, né, número 13. E aqui ele vai realizar o teste novamente. Então ele vai verificar. O B é maior que A, neste caso aqui é verdade. O B é maior que A. Aí, neste caso, como é verdadeiro, então o que ele vai fazer? Ele vai escrever o valor de B é o maior. E vai mostrar o valor de B. Então, assim, eu posso escrever no meu código-fonte vários testes, tá? Só que quanto mais testes eu coloco no meu código-fonte, sem, claro, customizar, depois a gente vai ver uma forma mais prática de fazer isso, mas assim, a ideia é entender que eu posso colocar vários testes, o meu código vai se tornando mais lento, porque ele perde um determinado tempo para realizar os testes que vocês estiverem implementando aqui, tá? Bom, mas essa aqui, pessoal, apenas essa estrutura, se então, nós chamamos da simplificação dessa estrutura condicional, tá? Então, aqui, muito ele fala assim, que essa é a estrutura simples, ou seja, onde eu tenho apenas a execução de subrotinas quando o meu resultado lógico é verdadeiro. Aí se eu chegasse assim, mas qual é a versão completa? A versão completa é quando eu tenho os dois lados, quando eu tenho tanta possibilidade de ter subcomandos ali sendo executados, desvios sendo executados, quando eu tenho uma resposta verdadeira, e também quando eu tenho, né, ou por outro lado, né, e também não, por outro lado, quando eu tenho uma resposta falsa. E como é que eu faço isso? Aqui eu tenho a continuação dela, que é o meu outro comando, pessoal, que é o comando senão. Aí eu vou pegar bem aqui, ó,
E o que é que eu vou fazer? Eu já disse para vocês que eu não tenho valores iguais. Os valores são diferentes aqui, tá? Então, olha lá. O então, ele vai ser sempre executado, quando o resultado desta regra aqui for verdadeira. Agora, se o resultado desta regra ela for falsa, vai ser executado o meu senão. Ou seja, eu tenho um desvio para quando é verdadeiro e eu tenho um desvio para quando for falso. A partir de agora, essa aqui é a minha estrutura completa. Bom, e qual a interpretação que eu dou para isso daqui? Se o resultado aqui em cima, lógico, for verdadeiro, significa dizer, né, que o A é maior que B. Tá? E o que seria o falso? Seria o B sendo maior do que A. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou chegar bem aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e jogar bem aqui, ó. Tá? Então, se isso for verdadeiro, significa dizer que o A é maior que B. Se isso aqui for falso, ou seja, o A não é o maior que B. Significa dizer, então, que o B é maior que A, né? Ele vai executar esse carinha bem aqui. E diante disso, eu não tenho mais a necessidade de fazer um segundo teste. Não tenho mais a necessidade. Então, na mistura completa, desde que haja realmente esse requisito de se fazer o teste, né, tanto quando o resultado for verdadeiro quanto o resultado for falso, então aqui, neste exato momento aqui, eu posso utilizar a minha estrutura composta ou a minha estrutura completa da minha estrutura de decisão. Isso aqui é muito legal para a gente começar a observar aqui essas questões com relação a essa utilização. Um ponto que eu quero deixar aqui registrado, claro, o que é que eu falei para vocês? Que o então, ele é uma caixa bem maior, onde eu posso ter vários comandos ali dentro, ok? E isso vai se refletir um pouco dentro da linguagem Python. Aqui, com notações diferentes, mas na linguagem Python a gente vai fazer por indentação. Mas o que é que eu quero dizer aqui? A partir de agora, a gente tem que também se atentar para uma característica que é delimitadores de bloco. O que é um delimitador de bloco? Um delimitador de bloco é uma simbologia, é uma instrução, né, é um comando, né, um conjunto de comandos que vão dizer o quê? Vão dizer que tudo que está ali dentro, né, delimitado realmente ali dentro, pertence a um comando, tá? Pertence a alguém. E somente esse alguém pode executar aquilo. Aí a gente tem aqui. Eu disse para vocês que o então, ele é uma caixa. E tem vários comandos ali dentro. Esse comando escreva aqui, por exemplo, esse primeiro escreva, ele pertence ao então. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que o que tiver aqui dentro do então, como esse escreva, ele só vai ser executado se o então for acionado. Ele vai, se o então não for acionado, ele não vai ser executado. Tá? A mesma coisa vai ser, o mesmo entendimento nós vamos dar para o senão. O senão é a mesma caixa, só que ele só é executado quando a minha regra lógica ela tiver um valor falso, e todos os comandos que tiverem ali dentro eles vão ser executados somente se o senão for acionado. Significa que esses carinhas têm dono. Tá? Bom, mas aqui eu não estou entendendo como são esses delimitadores de bloco. Quando eu tenho um único comando que o então, ou um único comando que o senão vai executar, eu não preciso colocar de forma explícita isso dentro do meu código-fonte. Tá? Mas quando eu tenho mais de um comando, aí eu preciso. Aí eu vou quebrar esse escrever em dois escrever. Eu vou chegar aqui e dizer assim, ó, tá? O valor de A é o maior, e eu vou tirar esse carinha bem daqui. Tá? Eu vou tirar esse carinha bem daqui e vou dizer assim, ó. Escrever, tá? E eu vou colocar aqui o valor de A e eu vou colocar aqui vírgula A. Bom, qual é o meu intuito aqui? O meu intuito é dizer que esses dois carinhas aqui, eles pertencem ao então, tá? Mas, como eu comecei a ter agora mais de um comando, eu preciso delimitar e dizer que esses caras realmente pertencem ao comando então. Se eu não fizer isso, né, ou pode acontecer um erro no código-fonte de vocês, ou o programa de vocês pode executar comandos que não deveriam ser executados por falta dessa delimitação. E aqui em algoritmo, a gente faz isso com o comando início e fim. Tá? Então, vou colocar aqui o início, tá? É como se fosse o início do então,
e aqui eu tenho o fim do então, tá? E bem aqui eu tenho esses dois comandos aqui, ok? O que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou cercando os comandos que pertencem ao então. Então, bem aqui, ó, tudo que está entre esse início e esse fim, tá? Pertencem ao então. Então, esses dois comandos aqui, por exemplo, pertencem ao então, tá? Aqui embaixo, ó, eu só tenho um comando, eu não preciso desse início e desse fim. Se colocar, vai estar errado? Não, pessoal, não vai estar errado, tá? Não vai estar errado. Só que a gente, por uma normativa, né, uma convenção, a gente não utiliza quando tem só um comando. Mas quando tem mais de um comando, aí sim a gente precisa utilizar. E se eu fosse usar esse mesmo artifício aí, ó, se eu fosse usar esse mesmo artifício, iria bem aqui, ó, tá? Escrever o valor, escrever, ok? Aí eu venho aqui, ó, o valor de B aí eu vou colocar uma vírgula aqui, B, ok? Bom, eu preciso também delimitar aqui, então vou trazer aqui o meu início, tá? Vou trazer aqui o meu início, e aqui eu vou colocar o meu fim. Então aqui, pessoal, eu estou somente cercando quais são os comandos de né, de determinada instrução superior. Aí o que eu quero dizer para vocês que isso aqui poderia, por exemplo, gerar um resultado errado, equivocado. Então, eu vou esquecer, por enquanto, esse carinha bem aqui, ó. Eu vou esquecer esse início e eu vou esquecer esse fim, tá? E eu vou trazer para como estava bem aqui. Ok? Vou deixar assim, tá? Bom, aí eu vou voltar aqui, por exemplo, o 30, né? E o 3. O A sendo 30 e, por exemplo, o 3, o B sendo 3. Digamos que isso aqui são informações que o usuário vai digitar para mim, ok? Então, vamos lá. Aí ele vai chegar bem aqui e fazer o teste, ó. Quanto é o A? 30. Quanto é o B? 3. O A é maior que B? É maior que B. Então, o que, é que ele vai fazer? Ó? Vai acionar o então. Eu tenho um delimitador, então todos esses comandos aqui que estão aqui dentro, eles vão ser acionados. Ele vai escrever que o valor de A é o maior e depois ele vai escrever que o valor de A é 30. Então, ele vai mostrar o valor de A 30. E depois, quando termina de executar esses comandos, ele tem que ir para a próxima linha do meu código-fonte que não seja daqui dessa instrução completa, né? Que não seja desse teste aqui. E qual seria a próxima linha? Percebam que o computador, o entendimento dele, que somente esta linha aqui, ó, pertence ao senão. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o senão e vai entender que só essa linha pertence a ele, que ele não deve executar isso daqui. E ele vai pular para a próxima linha e vai escrever o valor de B é 3. Mas não era isso. Só deveria mostrar o valor de B se fosse executado o senão. Nesse caso, como o então executado, o outro não é. Mas o fato de eu não ter colocado aqui, por exemplo, o início e o fim para delimitar os comandos que seriam do senão, o que é que vai acontecer? O programa ele vai acabar executando esse comandinho aqui de forma errada, tá? Então é por isso que eu sempre tenho que estar em alerta para poder fazer o quê? Para poder colocar meus delimitadores, tá? Para que eu não tenha problema no momento da execução do meu código. Aí olha uma coisa aqui, ó, deixa eu puxar mais aqui para baixo. Vou tirar aqui esses espaços todos, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos olhar o código. Vocês estão vendo que eu tenho um início depois das variáveis e um fim bem aqui? Eu já estava trabalhando com delimitador de bloco. Só que esse cara, ele demarca para mim o quê? Ele demarca o corpo do meu código-fonte. E não somente um bloco de código. E não somente um conjunto de instruções. Tá? Então, eu já tenho isso daqui. Só que agora, eu estou trabalhando com quem? Estou trabalhando dentro de uma estrutura de decisão, onde, dependendo da resposta lógica, vai executar um então, né? Ou vai executar o senão. Edivar, tem alguma possibilidade de executar os dois? Não, pessoal. Não existe uma possibilidade de executar os dois. Tá? Naquele dado momento, com aquelas variáveis, os dados que foram passados pelas variáveis, ele só vai ter uma única execução. Tá? E teste, pessoal. Teste, eu posso trabalhar de qualquer forma, por exemplo. Então, vamos fazer outro teste aqui? Vamos fazer outro programinha aqui?
Por exemplo, vou apagar isso tudo aqui, tá? Jogar um carinha chamado time, eu vou chegar bem aqui e dizer assim, ó, eu quero saber, né? Eu vou pegar bem aqui e o nome do tipo literal, eu vou escrever aqui, ó, vai ser bem aqui assim, ó, digite o nome do seu time do coração, tá? Digite o nome do seu time do coração. E aqui eu vou pegar e armazenar o nome que o usuário vai digitar para mim. Então, vai ficar ali armazenado, ok? Eu vou chegar bem ali. E aqui eu vou testar. Se, né, aí eu tenho a minha condição. Se o nome for igual, a gente pode chegar bem aqui e dizer Remo, tá? A gente vai fazer o quê? Então, escrever, né? Apanhando desse teclado hoje. Então, escrever, né, o maior do norte, por exemplo. Tá? Aí, posso ter outro teste. Se o nome for igual a Paysandu, né? Aí eu chego bem aqui. Então, escrever, né? Rival do Remo, tá? E assim, pessoal, eu posso ir colocando o nome do meu time, né? Fazendo os testes. Para cada um desses, né? Para cada um desses, eu posso fazer um teste. Tá? Para cada um desses eu posso fazer teste. Eu não tenho limite de teste dentro do meu código-fonte. Eu tenho que sempre avaliar a necessidade de quantos testes eu posso colocar ali para atender uma determinada necessidade. E pode ser uma necessidade bem específica dentro do meu código-fonte. E eu posso ter testes diferenciados aí. Mas sempre com aquela ressalva que eu deixo. Quanto maior o número de testes e quanto vocês não customizarem, adequarem a estrutura para que esses testes sejam realizados de uma forma mais rápida, tá? Então isso pode deixar o código de vocês mais lento. Entendeu? Aí eu vou mostrar aqui só mais um negócio para vocês aqui. Na luz. Ok? Então, bem aqui. Ó. Por que eu estou dizendo isso? Tá? A gente vai estudar, na próxima aula, a gente vai estudar, deixa eu ver aqui, se está na segunda-feira, acho que já é segunda-feira. Deixa eu só abrir aqui o documento. A gente vai estudar um negocinho chamado encadeamento de estruturas. Ok? E no encadeamento de estruturas, a gente vai evitar exatamente o que vai acontecer aqui. Deixa eu só confirmar aqui. De cabeça, realmente eu não lembro de cabeça. Só um instante. É o vídeo que eu vou passar de forma assíncrona para vocês. Eu acho que eu já até disponibilizei esse vídeo para vocês. Mas lá tem um negocinho chamado encadeamento de estruturas. Vou antecipar aqui só para a gente poder entender o que eu estou falando. O que acontece aqui? Da forma como está aqui definido a minha estrutura, eu defini ela da forma simples, não precisei do senão, a priori. Tá? Mas eu tenho aqui, por exemplo, a solicitação do nome do time para o usuário vai lá e vai escrever o nome dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai escrever, por exemplo, Remo. E eu vou comparar aqui o conteúdo dessa variável com o que está bem aqui, com o dado. Por que está entre aspas? Porque é o dado propriamente dito. Tá? É um dado propriamente dito. Então, se eu tenho esse cara comparando com esse cara bem aqui, tá? Eu vou verificar. Se o usuário escreveu Remo é igual a Remo, então ele vai escrever na tela para o usuário o maior do norte. E depois o que o programa vai fazer? Ele vai continuar testando. Tá? Ele vai verificar aqui, Remo é igual a Paysandu? Não. Então ele pula para a próxima linha, ele vem para cá. Remo é igual a Tuna? Não. Então ele pula para a próxima linha. E ele vai chegar no fim do meu programa. Mas vocês estão percebendo que ele executou isso aqui de forma desnecessária. Por quê? Porque ele já achou o teste que ele queria achar. Está na primeira instrução. A mesma coisa vai ser se o usuário digitar Paysandu, ele vai executar esse carinha aqui primeiro, não vai fazer nada, né? Vai testar esse outro carinha, aí vai executar, e vai testar esse outro segmento de código, mas não vai executar. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se o usuário digitasse Tuna, tá?
Então, vai testar aqui, não vai acontecer nada, vai testar aqui, não vai acontecer nada, e vai chegar bem aqui e vai acontecer. O que eu quero dizer para vocês? E a gente tem que perceber que, apesar de poder utilizar dessa forma, mas essa não é a melhor forma de codificar o meu teste. Percebam que aqui é um único entendimento, é achar o time do usuário. É chegar bem aqui e dizer apenas uma única resposta para o usuário e depois continuar com outra rotina do meu código-fonte que não seja exatamente isso daqui. Então, eu tenho que chegar aqui e conhecer quais são digamos assim, os comandos das estruturas mais avançadas dessa estrutura aqui de seleção, que é muito simples, por sinal, para poder eu chegar e dizer para o meu usuário, ó, vai ter apenas uma única resposta, e essa única resposta, ela vai fazer o que para mim? Ela vai ser executada a partir do momento que ele achar a minha estrutura, ele não precisa mais testar as próximas. E para isso, pessoal, eu tenho um carinha aqui chamado encadeamento de estruturas. E o que é encadeamento de estrutura? É exatamente a minha hierarquia. Eu posso pegar uma estrutura de decisão e colocar dentro de uma outra de decisão. E eu posso fazer várias vezes isso, pessoal. Eu posso pegar e começar a aumentar essa minha estrutura para chegar num ponto onde ela consegue resolver. Agora, com muito cuidado, muito cuidado. Quanto mais estruturas eu vou encadeando, colocando uma dentro da outra, maior é a complexidade disso daí. Aí vou mostrar aqui para vocês como é que funciona na prática utilizar esse encadeamento. Vocês poderem perceber como isso aí não é tão complicado. É muito simples. Eu vou deixar esse código aqui para baixo, porque para poder a gente fazer a devida comparação, tá? E eu vou chegar bem aqui, ó, e vou aproveitar até esse daqui. Aproveitar esse primeiro aqui. Vou chegar bem aqui e vou dizer assim, ó, o primeiro teste vai ser com remo, tá? Vai ser só um comando, então não preciso delimitar. Mas, se isso aqui for falso, ou seja, se o usuário digitou Paysandu, então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acionar o senão. Só que aqui no senão, tá? Eu não sei se realmente ele digitou Paysandu ou se ele digitou Tuna, né? Eu não posso dizer assim, escreva o maior do norte, o rival do norte, o Tuna Luz, enfim. Eu não posso chegar de cara e colocar um comando, porque eu não sei o que ele escreveu que foi diferente do que remo. Então, já que eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar. A única forma de saber realmente, de confirmar o que o usuário escreveu, é testando. Aí, o que eu vou fazer? Todo teste, no mínimo, tem 2 linhas, porque é o se ou então. No mínimo, tem 2 linhas. Tá? Se tem 2 linhas, então eu vou precisar delimitar o bloco desse carinha aqui. Então, vou chegar bem aqui no início e vou ter o fim dele, bem aqui. Tá? E exatamente aqui dentro eu vou construir esse teste para poder saber exatamente o que o usuário escreveu. Aí eu vou lá, se o nome for igual a Paysandu, tá? Se o nome for igual a Paysandu, aí eu vou pegar aqui o quê? Aí, exatamente aqui, então, tá? Escrever rival do Remo. Ok? Olha só, pessoal. Olha o que eu tenho aqui agora. Se o usuário escreveu Remo, ele vai chegar bem aqui, vai testar, e vai dar verdadeiro. Ele vai chegar bem aqui, acionar o então, porque o então é acionado quando é verdadeiro, tá? E vai escrever o maior do norte. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai pular para cá. Ou seja, ele não precisa executar o senão. Lembra que eu falei? Ou vai executar o então, ou vai executar o senão, de acordo com o que está especificado aqui em cima. Então, olha só, eu já resolvi um primeiro problema. Ele não precisa executar um outro teste quando esse primeiro for atendido. Mas vamos lá. Digamos que ele digitou outra coisa que não foi remo. Então, aqui não vai mais dar verdadeiro. Ele vai exatamente fazer o quê? Vai dar um resultado falso e dessa forma vai executar quem? O senão. Aí o senão, ele está delimitado aqui, ó. Então significa dizer que eu tenho mais de um comando aqui dentro. E aqui o comando que eu tenho, que pertence a este senão, é outro teste. Ou seja, eu tenho um teste dentro de um teste, né? Então eu chego bem aqui e vou testar. Se o que o usuário digitou foi Paysandu, então ele vai chegar bem aqui e escrever rival do Remo,
e o programa vai finalizar. Tá? Então, vai ser exatamente isso que vai acontecer aqui. Aí chega assim, pode levar, legal. Digitou remo, executou bem aqui essa linha, não executou mais nada, porque ele não vai executar o senão. Mas se ele digitou Paysandu, por exemplo, ele vai entrar no senão, né? Vai escrever Rival do Norte, vai acabar o programa da mesma forma. Mas se ele escreveu, por exemplo, Tuna, o que é que vai acontecer? Aqui não tem nada programado ainda para a situação da Tuna. Eu preciso programar a situação da Tuna aqui, tá? Então, se ele escreveu Tuna, aqui vai dar falso. Vai entrar nesse outro teste aqui, vai dar falso também. Então, aqui eu preciso programar de novo o quê? Mais um teste. Até para ter certeza realmente que ele escreveu Tuna. Aí eu vou entrar, eu vou ter mais um teste interno. Então, bem aqui eu vou ter, por exemplo, ó, enfim, e aqui eu vou ter, ó, um se, nome, for igual a Tuna, tá? Se isso aqui for verdadeiro, aí o que vai acontecer? Eu vou ter o então. E aqui, ó, escrever, tá? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho Tuna Luz. Ok? Então, olha só. Aqui eu já tenho a minha estrutura completa. Se o usuário forneceu o remo, vai chegar bem aqui, vai executar esse então, e depois que ele terminar de executar, ele vai pular o senão. E vai executar qualquer coisa que tiver depois. Então, não perdi mais tempo. Agora, se ele digitar Paysandu, quando ele passar por esse teste, vai dar falso, vai executar este senão. O que é que tem dentro deste senão? É tudo que está aqui, ó, dentro desse início e desse fim. Então, o que é que tem aqui dentro? Primeiramente, um teste. Aí, foi Paysandu? Aí ele vai chegar aqui. O que o usuário escreveu igual a Paysandu? É. Então, ele vai fazer o quê? Vai escrever o rival do remo. E depois ele encerra. Vem para cá de novo. Agora, no pior cenário, que é o cenário de vários testes, o que é que nós temos? O usuário foi lá e digitou Tuna, por exemplo. Aí, bem aqui de novo, Tuna igual a remo? Não. Vai executar esse senão. Dentro desse senão tem esse teste. Tuna igual a Paysandu? Não. Aí ele vai chegar onde? Vem para esse senão bem aqui, ó. Aí dentro do senão tem outro teste. Tuna é igual a Tuna? É. Aí ele vai chegar bem aqui e escrever Tuna Luz. Olha só, bora comparar aqui. Tá? Comparando aqui esses dois segmentos de código. Eu tenho aqui, ó, a forma encadeada e eu tenho aqui a forma não encadeada. Para qualquer situação aqui, eu sempre vou estar realizando 3 testes. Qualquer situação, eu sempre vou estar realizando 3 testes. Independente se for o último aqui. Eu sempre vou estar realizando 3 testes. Nesta situação, eu só vou realizar 3 testes se for exatamente esse que eu estou procurando aqui, o mais interno. Para os outros, não. Para os outros, na situação do Paysandu, eu vou realizar 2 testes. E para a situação do remo, eu só vou realizar 1 teste. Né? Então, a gente tem aqui uma diminuição do nosso código-fonte, uma customização do nosso código-fonte, além de deixar mais rápido, principalmente para poder executar qualquer outra rotina que venha depois desse carinha aqui. Então, qualquer outra coisa que estiver programada depois dessa estrutura aqui, né, vai acontecer, vai ser acionado de forma mais rápida, tá? Diferente desse outro formato aqui, porque sempre ele vai passar pelos 3 testes. Então, o encadeamento de estrutura, pessoal, eu posso colocar tanto dentro do então, quanto dentro do senão. Eu não tenho uma ordem. A ordem que vão definir é vocês, porque esta aqui foi a minha lógica. Tá? Esta aqui é a minha lógica. Tá? Se vocês tiverem uma lógica diferente, né, e na leitura da lógica, da regra lógica que vocês estiverem fazendo, de repente, esse teste condicional todinho aqui, ó, pode estar aqui dentro do então. Isso quem define vai ser o programador, de acordo com a forma como ele consegue raciocinar para poder elaborar a regra lógica que vai ficar aqui dentro do então. Okay? De acordo com isso. Então, essas são as preocupações, e por isso que eu falo assim, ó, pessoal, a gente tem que exercitar, porque com o exercício a gente vai fazendo o quê? A gente vai amadurecendo
essa perspectiva de desenvolvimento, a habilidade de desenvolver, tá? E a gente vai melhorando cada vez mais, né, a construção e a simplificação do nosso código-fonte, minimizando esses, digamos assim, essas estruturas que não são nada convencionais e acabam fazendo com que o nosso programa se torne mais lento. Então, somente com essa prática, a gente começa o quê? A podar isso, né? A debastar isso, para o nosso código acabar ficando mais saudável, mais limpo e mais rápido. Tá? Então, isso aqui é o que nós temos aqui. Ok? Bom, outra situação que eu posso me deparar aqui com relação ao meu código-fonte. Quantas regras lógicas eu posso utilizar dentro de um código-fonte? Tá? Então, eu vou fazer outro teste para vocês aqui. Deixa eu apagar esse negócio todo. Pelo menos esse carinha aqui, né? Vou apagar esse teste todo aqui. Tá? Pessoal, a partir de agora, a gente vai recorrer à tabela lógica, tá? A tabela verdade. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, ó, eu quero saber, tá? Se um determinado usuário, tá? Então, vou colocar aqui, usar, sei lá, piscina, por exemplo. Vou chutei aqui uma brincadeira. O cara quer usar piscina, por exemplo. O cara quer usar piscina, mas existem os critérios para usar piscina. Então, para usar piscina, a pessoa tem que ter, por exemplo, tem que ser maior de 18 anos, tá? Vou até colocar aqui do lado, tá? E a altura da pessoa, por exemplo, a altura dela tem que ser acima de 1,50. Então, são dois critérios que eu vou colocar bem aqui. Vou deixar eles bem aqui salvo para a gente entender isso daqui, tá? Então, alguém só vai poder usar a piscina, por exemplo, se for maior de 18 e tiver acima de 1,50 m. Né? Se for, Advar, eu tenho 15, mas eu tenho 2 metros. Não entra. Advar, eu tenho 70, mas eu tenho 1 metro. Não entra. Atendeu um dos lados, mas não atendeu os dois lados. Tem que atender os dois para poder funcionar. Ok? Bom, diante disso daí, então o que é que eu tenho aqui? Eu vou precisar ter o quê? Duas variáveis. Uma variável idade, eu já sei que a variável idade é do tipo inteiro, tá? E eu vou ter uma variável chamada altura, tá? Essa variável altura, só ajeitar aqui, com licença, deixa eu colocar isso bem aqui. Nossa, acabou me atrapalhando. Pronto. E a altura, eu sei que ela vai ser do tipo real, até por ter colocado 1,5 ali, tá? Eu vou aproveitar isso daqui e eu vou dizer assim, ó, digite, né, a sua idade. Aí eu vou chegar para o usuário e pedir a idade dele e eu vou ler a idade dele. O usuário vai ter que passar isso para mim. E eu vou ter outra situação aqui também, porque eu preciso saber do usuário qual é a altura dele, né? Digite a sua altura. Tá? Vou chegar bem aqui e vou pedir para o usuário digitar a altura dele e eu vou ter que ler essa altura. Tá? Dentro dessa variável aqui, a altura. Beleza. O usuário digitar, vai armazenar aí e a partir daí eu começo a brincar com a minha regra lógica. Tá? Eu vou mostrar aqui uma situação para vocês e depois eu volto para a utilização de conectores. Então, eu vou chegar bem aqui e dizer assim, agora eu tenho que fazer teste. A única forma de eu saber se o usuário pode ou não pode brincar lá na piscina é se eu validar essas informações dele. A única forma de validar é testando as informações que ele passou. Então, beleza, eu vou testar. Vou começar, então, pela idade. Se a idade ela for maior ou igual a 18, se isso aqui for verdade, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Bom, eu já sei que a idade tá beleza. Agora eu preciso saber se o peso tá beleza. Né? Saber se o peso já, se a altura é maior que 1,50. Então posso chegar bem aqui e como eu sei que eu vou ter que realizar um outro teste aqui, eu vou precisar delimitar esse cara. Não vai ser só um comando, início e fim. Aí eu vou chegar bem aqui, ó, e testar. Se a altura for maior ou igual a 1,50, né? Se isso for verdade, então, tá? Eu vou escrever aqui. Escrever, né? Pode brincar. Tá? Ou pode nadar. Tá? Então, isso aqui que eu vou escrever pro cara, se isso for verdade. Tá? Agora, vamos lá.
Se o cara não tem uma altura maior, se aquilo ali que está ali em cima não for verdadeiro, daquela altura dele, eu estou olhando só por enquanto a altura, tá? Estou dentro do teste da altura. Se a altura dele não for maior que 1,50, então ele não pode brincar. O que ele tem que fazer? Eu tenho que dar uma mensagem para ele. E se isso for falso, o que eu vou dizer aqui para ele? Eu vou chegar bem aqui e dizer para ele, ó, mano, não pode brincar. Tá? Por quê? Porque neste teste, bem aqui interno, ó, eu estou testando a altura e as mensagens que eu for passar aqui dentro tem que ser do quê? Tem que ser relacionadas à altura. Então, nesse caso, se isso aqui for verdadeiro, a gente já sabe que vai executar o então pode brincar. E se essa altura aqui não for verdadeira, significa que ele tem 1,49, 1,48 até, sei lá, quantos centímetros ele tem. Neste caso, ele não pode brincar. E outra coisa, esse teste aqui, ó, ele está dentro de uma situação onde a idade é maior que 18. Apesar da idade, essa idade aqui, né, autorizar ele como parte, né, desse processo de teste a brincar, mas aqui dentro, quando eu testo a altura, né, se o usuário tiver menor, ele não pode brincar. Ah, mas eu tenho acima de 40 anos. Não adianta, só tem 1 metro. Então não vai brincar. Porque esse é o critério do meu programa. Bom, então aqui a gente já fechou. Mas aqui a gente não fez o teste se ele tem idade menor que 18. A gente só fez o teste quando isso é verdadeiro, quando ele tem o quê? A idade maior. Neste caso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso testar o senão. Aí eu vou chegar bem aqui. Senão, tá? E, neste caso em especial, se ele não tiver a idade superior a 18, o que é que eu vou dizer para ele? De cara, não pode brincar. Tá? Não pode brincar. Porque ele não tem a idade maior de 18, maior ou igual a 18. Então, de cara, eu já escrevo para ele. O que eu quero que vocês comecem também a analisar, percebam que eu estou alinhando, né, o meu código, né? Percebam que eu estou alinhando. Esse cara, esse então está relacionado a esse se, e este senão aqui está relacionado a esse se. Então, eles estão na mesma coluna do meu aplicativo de codificação. Olha aqui, ó, esse segmento de código aqui, esse bloco de código aqui, o se, então, se não, percebo que eles estão alinhados, tá? E eu sei que, por indentação, eles pertencem, né, por causa desse início, desse fim, que também me alerta isso, a esse então aqui. Tá? Então, cada vez que eu vou criando subcomandos, eu vou identando o meu código e organizando eles, se eles tiverem, digamos assim, o mesmo peso, né, de execução, eu sempre vou executando na correspondência daquela coluna. Tá? E assim eu consigo visualizar mais rápido que subrotinas pertencem a que comando, né, mais externo. Então assim eu consigo olhar esse cara, entender que pertence a esse cara. Aqui eu não tenho, né, não tenho início e fim, mas eu sei que esse comando aqui, ó, pertence a esse cara bem aqui. Bom, essa aqui é uma forma de desenvolver esse código quando eu tenho 2 parâmetros para serem testados. Nesse caso, 2. Poderiam ser mais, Edvar? Poderiam ser mais parâmetros. Isso aqui ia crescer bem mais se eu tivesse mais parâmetros, tá? Mas, por enquanto, com 2. Só que existe outra forma de fazer isso, pessoal. Uma forma muito mais simples. E essa forma simples é justamente utilizando aquela nossa tabela lógica. Quando eu falei o seguinte, ó, a gente tem 3 conectores. Na verdade, um não é conector. Tá? Mas os 2 principais que eu vou falar, que é o E e o OU. Tá? O que é que esses carinhas fazem para mim? Quando eu uso um conector E, eu estou juntando um só na casa, né? Eu vou estar juntando dois testes lógicos. Tá? E nesse caso do conector E, para o meu resultado final gerar um resultado verdadeiro, os 2 testes lógicos, eles precisam dar verdadeiro. Basta que um seja falso e o meu resultado vai ser falso. Agora, diferente isso se eu estivesse utilizando o OU. Tá? Se eu estivesse utilizando o OU, que vai ter um OU, por exemplo, que eu vou já colocar aqui para vocês, para que o meu resultado seja verdadeiro, basta que um seja verdadeiro. Pode ser verdadeiro e falso, vai me dar verdadeiro, falso ou falso. Falso ou verdadeiro, vai me dar verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, vai me dar verdadeiro, falso ou falso. Aí, somente neste caso, vai me dar o resultado falso. E eu vou mostrar aqui para vocês sem apagar esse carinha bem aqui. Tá?
e como o código ele economiza bem mais. Então, vou chegar bem aqui. Se a minha idade, né, já é fome, pessoal. Se a minha idade for maior, né, ou igual a 18, tá? E se o meu peso, eu tô com peso na cabeça, porque esse programinha era do peso, aí que me veio a altura, for maior ou igual a 1,50, tá? Antes de eu escrever o comando do então aqui, certo? Então, vou ter aqui o então, e eu vou ter aqui o meu senão, tá? São os dois que eu vou ter aqui. Bom, aqui eu tenho um teste, tá? Aqui eu tenho um teste, e bem aqui, da altura, eu também tenho outro teste. E entre esses dois caras, eu preciso colocar o meu conector. Foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Se eu usar o ou, basta que um desses dois aqui, ó, desses dois testes, ou desse lado, né? Basta que um deles seja verdadeiro para o resultado dar verdadeiro. Mas eu tenho que interpretar o que quem me contratou para fazer esse programa disse. Ó, Edvar, o cara tem que ter acima de 18, maior ou igual a 18, e tem que ter altura maior ou igual a 1,50 m. Não pode ser nem um lado, nem o outro. Tem que ser os dois parâmetros, tem que ser verdadeiro. Neste caso aqui, eu não posso usar o ou. Eu não vou poder usar o ou, porque neste caso aqui, a pessoa pode ser maior de 18, mas ela pode ter 1 metro, e ele vai me dar um resultado verdadeiro. Aí, nesse caso, falhou que o meu contratante quis. Aí não serve para mim neste caso. Já no E, se eu mudar aqui para o E, aí a coisa muda de cenário. O E, ele é um cara mais rígido. Para que o meu resultado final desse teste aqui seja verdadeiro, esse teste dessa regra lógica tem que ser verdadeiro, e esse teste dessa regra lógica tem que ser verdadeiro. Advai, se eu tivesse mais um teste, por exemplo, se eu falasse aqui, peso, né, sei lá, maior ou igual a 50. Tá? Então, tanto esse cara tem que dar verdadeiro para o meu resultado final dar verdadeiro. Se eu tivesse 50 instruções com E, aí 50 tinham que dar verdadeiro para poder meu resultado final dar verdadeiro. Tá? Mas esse aqui não tá, eu vou só remover. Coloquei só para ilustrar aqui a situação. Bom, neste caso aqui, onde eu tenho idade maior de 18 e altura maior que 1,50, somente quando esse cara for verdadeiro, vai me acionar o então. E neste caso aqui do então, o que eu vou fazer? Vou até aproveitar aqui o texto, ó. Escrever, pode brincar. Agora, basta que um desses dois aqui, né, resultado final de um desses dois aqui seja falso, para acontecer o quê? Para exatamente, né, bater aqui no meu eu e dizer, não, eu preciso que os dois sejam verdadeiros para o meu resultado dar verdadeiro. Se um desses for falso, o meu resultado vai ser falso. Então, neste caso aqui, vai acionar quem? Vai acionar o meu senão. E aqui eu tenho, não pode brincar. Então, olha só. Esta solução aqui já resolveria o nosso problema. Tá? Olha a diferença de uma para outra. Deixa eu tirar aqui esse espaço. Trabalhando com conector lógico e trabalhando, por exemplo, com encadeamento. Tá? Então, é isso que eu reforço muito. Né? A gente entender quais são os mecanismos que nós temos aqui, e isso traz uma vantagem no processo de desenvolvimento de código. Tá? E, assim, essa questão desses mecanismos, assim, isso não tem no Python. O Python tem funções que vão simplificar a nossa vida, mas eu preciso conhecer a programação, eu preciso me habituar com a visualização de qual é a melhor forma de construir isso daí. Eu posso desenvolver o Python usando conectores lógicos, eu posso desenvolver o Python utilizando encadeamento, mas quem vai dizer no momento do que for passado para vocês são vocês mesmos. Vocês que vão analisar, vocês que vão interpretar e dizer assim, não, a melhor forma de trabalhar e simplificar o meu código e trazer uma solução em um menor tempo possível é usando, por exemplo, conectores lógicos. Tá? Isso o Python não vai dizer para vocês. O Python vai ajudar vocês em muitas funcionalidades para vocês não terem que reprogramar nada. Vocês não vão precisar reprogramar função para calcular raiz quadrada, vocês não vão ficar se batendo, por exemplo, com
achar um determinado valor dentro de uma matriz, qual é o maior valor, qual é a média, funções estatísticas, de ficar construindo algoritmos de inteligência computacional, muitos já estão ali dentro construídos, a gente só tem que parametrizar esses algoritmos de inteligência computacional. Então, isso vocês não vão se bater, tá? Mas a forma de programação que está por trás para se chegar no resultado, aí é de responsabilidade do programador. E como é que eu chego, por exemplo, a ter uma habilidade de poder enxergar da melhor forma possível? É conhecendo o conceito, por isso que eu gosto de trazer esses conceitos nessa estrutura tradicional, porque o Python acaba escondendo muito disso, né? Porque ele simplifica esse processo, né? Da escrita, tá? Da escrita ou da codificação. Agora somos programadores, né? Então a gente não fala escrita, nós falamos programação ou codificação, tá? Dessa codificação, né? E isso aí é o próprio programador desenvolvendo, testando, estudando, reciclando, né? Fazendo, aprimorando as técnicas. Qualquer que seja a solução de desenvolvimento de software, qualquer que seja a linguagem, sempre ela está modificando. Sempre novos conceitos estão sendo agregados a ela, e os antigos, aqueles defasados, eles vão acabando, eles começam a perder efeito. E a gente tem que sempre estar ali se atualizando, entendendo como é que a linguagem tem e o que ela tem de novo para facilitar a nossa vida, né? Então, isso daqui é a forma que a gente tem de trabalhar com essas estruturas de decisão. Daqui a pouco a gente vai entrar em estruturas de repetição, né? E essas estruturas, elas têm características bem legais, principalmente quando a gente trabalha com linguagem Python. A nossa próxima aula vai ser sobre linguagem Python. Tudo o que eu falei agora para vocês, eu vou fazer o flashback nela, só que trazendo aqui tudo dentro de uma plataforma, trazendo isso dentro da própria linguagem Python. Então, isso aqui vai ser muito legal no processo de desenvolvimento, né? Que a gente vai lembrar disso daqui. Mas Python é tão simples, o algoritmo era mais burocrático. Realmente, o algoritmo era mais burocrático. Eu falei isso na primeira aula. Ele é bem mais burocrático, só que quando eu passo por outras linguagens, como Java, C, eu acabo tendo uma certa semelhança, né? Mas quando eu chego em Python, isso aí tudo explode, quase tudo desaparece, e eu começo a ter uma visão mais simplificada do processo de programar. Mesmo assim, eu não posso abandonar e deixar, né? Não, isso aqui, agora o Python resolve tudo para mim, tá? Ele tem muitas coisas, ele é muito poderoso, não é à toa que é uma das melhores linguagens, né? E a linguagem, né, ranqueada, principalmente quando a gente estuda ciência de dados, né? É super ranqueada, e a gente realmente, eu gosto muito de Python. Como eu falei na primeira aula, são duas linguagens que eu gosto bastante, que é Python e PHP, né, totalmente diferentes uma da outra, mas são duas linguagens que eu curto muito, gosto muito, estudo muito, essas duas linguagens, ok? Bom, pessoal, essa daqui são as minhas estruturas, tá? Então, aqui não tem para onde a gente fugir. Eu vou deixar no grupo para vocês o vídeo que vai estar falando sobre estruturas. Eu vou até colocar o de estruturas de novo, de estruturas de seleção simples, composta, né? Na verdade, esse vídeo aqui vai ser disponibilizado também pelo professor Jorge. Como ele falou, ele está com problema lá no software de edição, mas daqui a pouco ele vai estar postando esses vídeos para vocês. O outro, como eu já tenho pronto, o outro eu já vou disponibilizar direto para vocês, esse vídeo lá no grupo, para vocês poderem acessar pelo canal, né? E vou também colocar os exercícios relativos a essa aula, onde quinta-feira vocês vão ter um encontro com o Alfaia e com o Alexandre para poder trabalhar em cima desses exercícios que vou estar envolvendo aqui estruturas de decisão e todas essas modificações, encadeamento, conectores lógicos, então tudo isso vai ser trabalhado nos exercícios, e quinta-feira vocês têm o dia de vocês para poder, né, ajustar, tirar dúvidas. Lembrando que a nossa próxima aula já vai ser sobre linguagem Python, e os exercícios já vão ser direcionados para a linguagem Python, tá? Então, eu quero que vocês realmente pratiquem, tá? Não vou encher vocês de exercícios, mas eu vou colocar exercícios bem específicos, justamente para vocês treinarem a utilização dessas soluções, a utilização desses componentes que a gente tem no processo de desenvolvimento de software. E não tem para onde a gente fugir, gente. A gente tem, né? E é difícil eu ver um software que não tenha, por exemplo, lá na sua codificação, ou nas suas classes, ou no seu conjunto de arquivos de código, estruturas de decisão. Sempre tem uma estrutura de decisão
até mesmo, por exemplo, para poder te falar escutar, né? Mas quando eu tenho um botão e o botão tem uma ação, a gente tem rotinas que escutam essa ação. Escutam, tá? Colocar aqui porque eu vídeo aqui, né? Escutam essa ação. E também está associada a uma estrutura de decisão, por exemplo, né? E a mesma coisa vai acontecer com vocês. Qualquer teste, eu quero verificar se o usuário colocou um valor válido. Só consigo verificar fazendo o teste. Então, isso aí vai tá diretamente ligado, né? E recorrente dentro desse processo de programação, tá? Deixa eu interromper aqui. Eu digo que essa é a aula mais simples, porque é o mesmo comando que eu posso executar ele de forma bem diferente. Deixa eu pegar aqui um negócio para vocês. Só um momento, deixa eu ver se está aqui ainda. Pessoal, estou colocando aqui no chat, tá? E mais, o formulário para vocês realizarem a frequência, tá? Por favor, preencham para poder colocar a frequência de vocês aqui nesse formulário. Mais tarde eu desativo o formulário, ok? Reforço a importância de realizar os exercícios, né? Reforço a importância de estudar a programação, né? Entendendo que isso aqui é a primeira parte de um conjunto de ações de um projeto, ok? E lá na frente vai ser muito importante, principalmente quando vocês estiverem fazendo os cursos de inteligência computacional, a utilização dessas bibliotecas Python, que vocês vão entender como funciona o Python, e depois aplicar com as bibliotecas Python todo esse conhecimento para poder desenvolver em cima disso, né? A gente vai ter uma infraestrutura que vai nos permitir fazer inúmeros testes, vai nos permitir encontrar inúmeras soluções a partir de rotinas de inteligência computacional, ok? Então, peço que vocês realmente, neste momento, é um momento ímpar, né? Um momento ímpar para todos aqueles que estão participando e para aqueles que ainda vão participar desses cursos que vão ser oferecidos, né, pelo projeto com o Fundo Municipal, ok? No mais, eu agradeço a presença de todos, tá? E a gente tem um encontro agora quinta-feira e depois vamos iniciar segunda-feira com Python, né, para a gente já conhecer esse carinha aí que é muito famoso e muito tranquilo de se programar. Mais uma vez agradeço a todos vocês e até a próxima aula.